Vamos às frente, notícias ou não? Vamos lá, lógico. Vamos às... Então, Reginaldo, que soem as trombetas do Apocalipse. Está na hora dela, a nossa musa do jornalismo, a nossa condessa de Penápolis, Kalina Sabino, que fez uma cobertura ontem, maior audiência da história. Foi incrível, de todos os Emílio. tempos. Desde o Jornal da Manhã, 6 horas da manhã, até às 6 horas da tarde. Uma cobertura especial, né, sobre os atos do dia 7 de setembro. Bombamos a audiência, porque éramos uma das únicas emissoras que estava cobrindo integralmente aí estes atos que não aconteceram só aqui na Avenida Paulista, Rio de Janeiro, em Brasília, Rio de Janeiro, aconteceram em vários estados, em várias capitais, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e também cidades, por exemplo, aqui no interior também teve registro em Campinas, enfim, em vários locais. Eu começo, inclusive, falando sobre isso. Boa tarde para vocês, espero que tenham passado bem o fim de semana, o feriado, todos os ouvintes, espectadores, muito bom estar aqui de volta. É o seguinte, apesar de... Eu sei que a gente vai repercutir tudo isso ao longo do programa com outros comentaristas, mas eu vou pontuar algumas coisas que aconteceram aí nesse dia 7 de setembro. Em Brasília, por exemplo, ainda na segunda-feira, fim de tarde e noite, manifestantes, eles invadiram ali a esplanada dos ministérios, eles conseguiram furar o bloqueio da polícia e então estavam lá desde segunda-feira à noite, passaram toda a terça-feira, enfim, lotaram a esplanada dos ministérios. Inclusive, de manhã, o presidente Bolsonaro participou dessa manifestação, discursou. Nesse discurso, ele defendeu as instituições, disse que vai atuar dentro das 4 linhas da Constituição e pediu que o STF respeite também a vontade do povo. Esse foi o discurso da manhã, por volta das 10 horas, do presidente Jair Bolsonaro. Já à tarde, aqui na Avenida Paulista, onde inclusive ficamos, a Jovem Pan, o discurso, ele subiu um pouquinho mais o tom nesse pronunciamento. Eu trouxe alguns pontos, ele começou por volta das 15 horas e 40 minutos, durou cerca de 20 minutos. Bolsonaro chegou a pedir para que Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, saia de cena, o xingou de canalha e pediu para que ele respeitasse a vontade do povo. Em outro momento, ele também criticou o presidente do TSE, que é o Luiz Roberto Barroso, e voltou a pedir também o voto impresso. E mais para o final do discurso, Emílio, o presidente disse que ia determinar a soltura de todos os presos políticos e que ele não seria preso. Como a gente pode acompanhar pelas imagens, a gente acompanhou ao longo de todos os dias, tinham repórteres em vários pontos, inclusive helicóptero da Jovem Pan, a nossa cobertura foi por terra e também por ar, e a gente viu que, de fato, a Avenida Paulista ficou lotada de pessoas aí com as camisas do Brasil, bandeiras, enfim. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, dados do Estado de São Paulo, essa manifestação reuniu cerca de 125 mil pessoas. Ao mesmo tempo, no Vale do Anhangabaú, estava acontecendo uma outra manifestação, só que essa contrária ao presidente Jair Bolsonaro, que foi organizada por movimentos sociais, a CUT estava lá também. Essa manifestação reuniu cerca de 15 mil pessoas, segundo dados também da SSP. Só para vocês terem ideia, foram mais de 3 mil agentes participando dessas duas manifestações. Mas só tinha velhinho também, né? Não. Perigo para a democracia. Mas a torcida do os velhinhos Santos. são nervosos também. Se eles quiserem quebrar tudo, eles uma quebram. loucura. Torcida do Santos. Palmeirinha com um pedaço de pau na mão. 80 mais. Episódio de tumulto. Engraçado que a semana passada os caras estavam falando, vai ser um perigo. E vai, todo mundo armado. A mulher falou que é da CBN, falou que ia dar tiro. Ó o Choporó. Você vai morrer com fuzil. Eu fui almoçar. Maluco. É só criança, só... Eu fui almoçar com meu pai. Família, né? Família. Aqui nos Jardins, aí só era um monte de família cenando, assim. Eu vim aqui para trabalhar, eu olhei pelo estádio do Pacaembu, naquele pátio que tinham de ônibus, vários, de caravanas, que vieram de várias cidades, inclusive de outros estados, para participar dessa manifestação. Bom, o único episódio de tumulto registrado, segundo a Polícia Militar, envolveu o deputado estadual Arthur Mamãe Falei, do Patriota. Ele foi expulso
começo da manifestação aqui na Paulista, que era a favor a Bolsonaro, e foi escoltado por PMs. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu nessa manifestação. Não, isso... Ela começou... Oi? Com todo respeito, não teve a tentativa de invasão do Ministério da Saúde mais cedo, teve jornalista sendo expulso. Eu tô falando que essa foi a tônica da manifestação. Não, lógico que não. Mas também teve o cordão de isolamento foi rompido em Brasília. O Gradil, em segunda noite. Então, também dizer que não houve nenhum distúrbio é uma sensação de barra. Não houve nada no Paulista. Olha, foi a tônica. 7 mortos. Eu vi o Sérgio Reis jogando coquetel molotov. O Sérgio Reis estava batendo com o berrante. Ele pegando o berrante, batendo nas velhas. Ainda bem que prenderam. O Rei Bianchi de tanque. Nossa senhora, o quê? Rei Bianchi de tanque. Realmente, em Brasília, como eu disse no começo da notícia, realmente teve a invasão da esplanada dos ministérios. Os manifestantes invadiram, né, conseguiram quebrar o bloqueio da Polícia Militar, tentaram quebrar o Gradil ali do Itamaraty também para invadir ali. Isso aconteceu realmente lá em Brasília. Mas aqui em São Paulo não tem... Sim. Aqui em São Paulo a única confusão foi essa mesmo que eu falei. Não, foi um perigo. Eu acho que estivemos a um passo do caos. A um passo das trevas. Das cavalarias. Foi um passo das trevas. Bom, aí pro dia 12 de setembro, como já dissemos aqui, que é no próximo domingo, novos atos estão previstos. Dessa vez, manifestações organizadas pelo MBL, também recebe apoio dos movimentos Livres e Vem Pra Rua e do Partido Novo. Eles pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e esses atos vão acontecer em pelo menos 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Na capital mineira e no Rio, eles devem começar a partir das 10, em São Paulo a partir das 2 horas da tarde, e ainda não foi divulgado o horário do protesto lá em Brasília, isso para este próximo domingo, dia 12. Muito bem. E aí, outra notícia, Milhaça, mudando de assunto, saindo um pouco dessa coisa de manifestação. Graças a Deus. Porque eu tô falando disso ontem sem parar e vocês ainda vão falar o programa inteiro disso. Falar com a cubaninha. Bela camisa do Pink Floyd. Falar, cubaninha, nós vamos pra Cuba lá em Cubaninha. E a cubana aí, Varadeiro mergulhar, eu e o Sami. Ela tá fugindo do Adrilles. Tá. É linda. Olha ele aí. O já tá aí. O Conrado já tá aí também. Bonitinho. Ó, que bonitinho. Terninho. Eu vou engordar ela. Que mais? Que mais? Suécia, Outra notícia Suécia. de repercussão nesse fim de semana e nesse feriado foi a internação do ex-jogador Pelé. Com 80 anos, ele precisou ser internado para retirar um tumor no cólon. E o que chama a atenção, gente, é que, na verdade, ele foi fazer um exame de rotina. E foi aí que esse tumor foi descoberto. Ele publicou isso no Instagram dele, dizendo que foi passar por exame de rotina e que não pode jogar no próximo domingo. Ele ainda brincou um pouquinho aí com a situação. Em breve deve ir para o quarto da enfermaria. Mas fica aqui o nosso alerta, por quê? Porque por causa da pandemia, assim como ele, muitas pessoas deixaram de fazer exames com medo, né? De ser contaminadas, enfim. Então, fica aqui o nosso alerta, agora que a situação está um pouco mais controlada, marque sua consulta, faça o seu exame de rotina para não ser pego de surpresa assim dessa forma, como aconteceu com o Rei Pelé, porque ele não tinha sintomas nem nada deste problema específico, né? Então, fica aí o nosso alerta pra você. Grande Pelé. Grande Pelé. Grande Pelé. O Pelé acho que é o maior brasileiro. Não é? Conhecido. Mais conhecido. O Brasil é conhecido por causa do Pelé. Obviamente. Antes do Pelé, o Brasil não existia. Carmen Miranda, talvez. E por consequência... Você sabe que muitos países, principalmente da África, só conheceram o Brasil por causa do Pelé. Ele era o rei, fez tour lá. Não, o mundo inteiro. E por consequência o Santos. Antes do Pelé... Não, o Santos não. É que as pessoas não sabiam nem o que era o Brasil. O Santos é o Santos por causa do Pelé. Devia chamar senhor. Pelé Futebol Clube. Não, senhor. Não, senhor. Lógico. Claro que não. Claro, pô. É claro que sim. O Brasil... Azósimo Pelé, Garrincha, Newton Santos. Antes do Pelé... Jairzinho Furacão. Antes do Pelé, o Brasil não estava no mapa. Sim. Exatamente. Era Buenos Aires. Era a grande capital Argentina. do Brasil. Era Buenos Aires. Meus amigos. Depois do Pelé... Villeroy. cara. Botafogo foi o time base de 58, 62, 70. Pelé, Quem conhecia no mundo o Jairzinho, Clodoaldo, Gerson. O último Pelé, do Donizete. Time de velho O também. Pelé, de dois escalações. a gente deve ao Pelé Sim, um tributo. um tributo e um reconhecimento ao nosso rei. Que veio no Santos. Mas o Pelé. E ao Só o Galvão que futebol, falava um pouco mal, né? O Galvão? Você lembra? O Pelé. Você gosta de uma treta, né, Daniel?
Quem não lembra? Zuzu, O que você quer que eu faça, amigo? Quer que eu dê um machado na cabeça dele? Você tá muito conflituoso. A gente tem que render homenagem. Você quer que eu faça o quê, amigo? Aliás, só se eu pegar o machado dar na cabeça teve dele. aquela palhaçada, né, do jogo do Brasil e Argentina. Pera lá. Ó, o jogo do Brasil e Argentina foi um... Caraca. Foi engraçado. É aquilo que você tá fazendo. Tem muita gente fazendo isso. Ó como os caras são. Tomé. Abduch? Não, o que aconteceu com os argentinos? Os argentinos, eles são bem malandrinhos. Deram um Miguel. Porque eles jogam dias num hotel, 2 estrelas e pagar do bolso. Qualquer pessoa que vai agora para Inglaterra, você precisa pagar 10 dias. Aí eles fizeram o seguinte, não, vamos jogar, vamos. Ah, mas aí a gente faz o quê? Não, a gente vai, joga e volta e fica 10 dias na Croácia, meu amor. Então eles deram o Tomé, porque a Croácia é green, país green. Então você pode ir para a Croácia, ficar 10 dias lá. Você não precisa... Isso, fica 10 dias lá e volta para Inglaterra. Resolvido. Vieram para cá fazer o jogo do Brasil. Quando eles vieram para cá, primeiro eles fizeram Venezuela. Aí a AFA, que é também uma trambiqueira igual a gente. A CBF, né? É pior que a CBF. Falou o quê? Da onde você tá vindo? Ah, não, eu tô na Argentina e Venezuela. Porque eles fizeram o jogo. Deram um Miguel. Argentina e Venezuela, e entraram no Brasil. Quando entraram no Brasil, deram uma goeladinha. Aí Um miguezinho. a Anvisa foi no hotel, onde inclusive estava o nosso querido... Quem? O Matheus Ceará. O Matheus Ceará estava no hotel da seleção argentina. Tomou café com o... Entraram lá. Pera lá, por favor. Não quer, porque eu perco o raciocínio, pô. Entraram no hotel, falaram, ó, vocês 4 não podem. Vocês não podem jogar. Vocês têm que voltar. Vocês têm que voltar. Aí a gente falou, não, já acertei com a CBF, não sei o quê. Foram pro campo. Quando foram pro campo, os caras da Anvisa entraram e falaram, ó, não vai jogar aqui. Bela explicação. Então deram o Tomé. E Muito bom. brasileiro está dando esse golpinho para entrar nos Estados Unidos. No Paraguai, Cuidado, hein? né? Sim, Você O golpinho do Paraguai. Esquema Renato Ronaldinho Gaúcho. Golpinho do eu Paraguai. posso contar o que eles estão fazendo. Vai pra Golpinho do Paraguai. Quer que eu conte? Não. O que o Dani fez? Olha o golpinho que o cara tá dando. O que o cara fala? Olha Os lá, ó. Estados Unidos tá com a fronteira fechada pro Brasil. Não é brasileiro, é pro Brasil. Então, se você vem do Brasil, você não pode entrar lá. Tá bom. O que eles deixam? Você ficar 14 dias, ao menos, em outro país, em um país que tem a fronteira aberta para os Estados Unidos, e depois entra. Então, muitos brasileiros estavam indo para o México, e depois Panamá, e depois indo para os Estados Unidos. A gente viu gente se vacinando. Verdade. Aí, os Estados Unidos abriu para o Paraguai. Isso. Abriu o Paraguai. E para você entrar no Paraguai, você entra com RG. Basta. Exatamente. Então, o que o cara faz? Ele vai na fronteira, lá com os paraguaios, e bota o passaporte. O paraguaio faz... Uma carimbada. Ele carimbou. Aí o cara vai lá, volta pro Brasil. Na hora de sair do Paraguai, ele sai com RG. E na hora de voltar lá, ele entra novamente com RG. Ou seja, no passaporte dele consta que ele entrou no Paraguai há 15 dias, há 20 dias, há 30 dias. Aí ele entra, pega um voo do Paraguai para os Estados Unidos e chega lá nos Estados Unidos e falou, bonitão, Tava no Paraguai. tava nos Paraguaios. E fica aqui no Brasil. Exatamente. Paraguai, E não tem como checar. A não ser que você seja um jogador de futebol, uma pessoa pública. Mas se não tem como checar. Então muita gente faz isso. Agora, os Estados Unidos ainda não abriu as fronteiras para o Brasil, né? Tá para revisar novamente. Ah, mas vai abrir logo. Tomara que abra logo. Em outubro já. Muito bem, é isso aí.